Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor em Ruth, capítulo 4. Quando você encontrar o texto, se você tem condições, coloque de pé. Nós vamos ler, irmãos, do 7 ao 12, embora uma parte do versículo 12 é tão rica que nós vamos deixá-la para o próximo domingo, para a gente poder ouvir a exposição apenas do finalzinho do 12, no próximo domingo, porque tem uma ligação muito grande com o texto de Gênesis 38, e para nosso melhor entendimento será feito assim, irmãos. Então, com atenção, acompanhe a leitura da Palavra de Deus em Ruth 4, do 7 ao 12. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e a porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher como que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Amém. Podem sentar, queridos. A união estável é uma forma de constituir família, reconhecida pela Constituição Federal. Ainda que seja diferente, esse regime traz tanto deveres e direitos quanto o casamento, e por isso é preciso conhecer bem suas regras antes de declará-la. Para declarar a união estável, é preciso comprovar que é uma relação afetiva entre duas pessoas e que essa relação seja duradoura, pública e com o objetivo de constituir família. Ou seja, um casal de namorados que não vive sob o mesmo teto, que não tem filhos ou alguma outra prova de constituição familiar, simplesmente não pode declará-la. Mas um casal que está junto há algum tempo, tem filhos, mas não vive sob o mesmo teto, pode. E aí continua. Parceiros que vivem juntos dividem as despesas e têm um relacionamento reconhecido pelos demais. Ainda que não tenham filhos, também podem declarar a união estável. É preciso ficar atento às regras, pois a união estável não é comprovada apenas pela assinatura de um documento, assim como acontece no casamento. Se você e seu namorado vivem sob o mesmo teto, há algum tempo têm um relacionamento reconhecido pelos demais, um dos parceiros pode pedir para reconhecer o regime a qualquer momento. E, em caso de separação, ele pode levar a metade dos seus bens, dependendo do tratamento que o juiz der ao caso. Todo relacionamento, por mais saudável que pareça, pode trazer problemas no futuro. Entender o que é uma união estável, quais são suas regras e pensar duas vezes antes de assiná-la é importante para proteger, preste atenção, seu dinheiro, seus bens, seu negócio e também os direitos dos seus filhos. A fonte desse texto, irmãos, que eu acabei de ler, está no jusbrasil.com.br. E é assim que os homens vão andando. É assim que os homens, eles vivem. Eles vão criando termos, eles vão criando regras,
eles vão criando leis para que eles possam, em algum sentido, apaziguar a sua consciência, para que eles possam ter a consciência um pouco mais tranquila, para que eles possam fugir do propósito de Deus e olhar e dizer assim, mas pelo menos tem uma lei que a gente está seguindo aqui. Ou então para que eles possam justificar os seus comportamentos indevidos, dando a eles uma aceitabilidade. Eu moro com essa mulher, nós não somos casados, mas nós pelo menos já assinamos um termo de união estável. Ou mesmo para minimizar, ou para protegerem, ou tentarem proteger as suas vidas nessa terra de danos causados pelo pecado. Seja conscientemente, ou seja inconscientemente, é assim que os homens fazem, é assim que os homens agem. E nós vemos isso, irmãos, por exemplo, naquilo que foi dito aqui, naquilo que é chamado hoje de união estável. E o que nós precisamos nos perguntar diante disso é, onde é que o Senhor, que projetou o mundo inteiro, projetou o mundo para que o relacionamento do homem e da mulher não seja pautado no casamento, mas sim numa dita união que tem uma certa estabilidade? Para que uma jovem possa sair de casa e vá morar na casa do seu namorado. Será que isso é de fato um plano de Deus? Será que é o plano de Deus que um homem e uma mulher passem a viver como marido e como mulher, tendo relações sexuais fora do casamento, porque tem um papel de união estável? Onde foi, meus irmãos, o plano de Deus que um homem possa possuir uma mulher sem que ela seja a sua esposa? Todo esse tipo de loucura, todo esse tipo de comportamento não vem da parte do Senhor, mas sim da mente depravada do ser humano que se rebela contra Deus. E você precisa entender isso. Mas talvez você seja um daqueles que vão dizer assim, mas pastor, a Constituição do país permite. Pastor, há uma lei sobre isso. Pastor, nós temos que nos submeter ao Estado, porque o Estado diz assim. Meus queridos, nesse ponto em que o Estado vai contra a Escritura, vai contra aquilo que o Senhor mandou, um Estado que é composto por homens que fazem leis distantes da palavra de Deus, nós não devemos nos curvar, nós não devemos obedecer ao Estado, nós não devemos acatar tal tipo de comportamento, tal tipo de conduta, nós não podemos nos moldar ao Estado quando isso acontece. E para isso você deve se lembrar bem daquilo que diz a palavra do Senhor, em Atos 5:29, quando Pedro e os demais apóstolos disseram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mais vale obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens, quando esses homens estão nos mandando fazer algo que é contrário à preciosa e santa palavra de Deus. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque hoje nós retomamos a nossa caminhada aqui no Evangelho do Senhor, em Ruth. E nesse precioso texto que nós lemos aqui, nesse precioso livro que nós também já temos meditado nele há algumas semanas, nós temos visto como é que deve ser a relação de um homem com uma mulher. Como é que um homem deve tratar a uma mulher? Nós temos visto isso na perspectiva de Boaz, como uma mulher se relaciona também com um homem, temos visto isso na ótica de Ruth. E hoje, no texto que nós estamos aqui, nós vemos que o Senhor nos ensina de maneira ainda mais clara sobre isso, se aprofundando mais sobre essa relação, tratando sobre o tema do casamento. E eu queria lembrar de onde nós estamos aqui. Nós estamos em um momento narrativa, onde Boaz está cumprindo aquilo que ele havia prometido a Ruth, que se o resgatador dela não quisesse resgatá-la, ele iria fazer isso. Isso acontece logo depois daquela madrugada onde Ruth vai até a eira, se deita aos pés de Boaz, descobre seus pés para ele acordar e conversa com Boaz dizendo que ele era um resgatador e que deveria estender a capa sobre ela. Esse homem, ele cumpriu a sua palavra no mesmo dia, acordando logo pela manhã, ali passado pouco tempo, ele já vai à porta da cidade para poder encontrar um outro homem que tinha o direito de resgatar Ruth na sua frente, segundo a lei do levirato. E ele encontra aquele que nós vimos, aquele dito fulano, um homem que não é dito o nome dele, um homem que tinha o direito de resgatar Ruth, mas um homem que queria fazer seu nome grande aqui nessa terra.
Um homem que vai dizer, quando sabe que Noemi tinha ali terra à disposição, ele vai dizer, eu vou resgatar. Mas quando ele sabe agora tem Ruth e você também vai precisar resgatar ela, ele vai dizer, eu não quero mais. Porque veja, cuidar de uma idosa, casar-se agora com outra mulher e ser responsável por ela, ter filhos com essa mulher, iria levar esse homem a ter prejuízos financeiros. Esse homem, quando morresse, sua herança iria ser dividida também para com os filhos de Ruth. Os filhos de Ruth iriam herdar a terra que ele estava comprando, porque ele estava suscitando o nome a Malom, o antigo marido de Ruth, segundo a lei do levirato. Esse homem diz não, e o nome dele não é narrado na história. Mas Boaz vai dizer, eu quero, eu vou casar com essa mulher, eu vou resgatar os bens, eu vou suscitar uma descendência, um nome a Malom, eu vou cumprir a lei do Senhor, eu não amo a este mundo. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós não observamos em momento nenhum Boaz procurando dar um jeitinho brasileiro, Boaz procurando alguma brecha, Boaz dizendo assim, vou me relacionar com Ruth, mas eu vou ter com ela uma união estável. Nós não encontramos essa realidade. Boaz queria cumprir a lei de Deus. Boaz queria um casamento como Deus manda, um casamento reconhecido pelo Estado, um casamento também sobre as bênçãos do Senhor. E é isso, irmãos, que nós encontramos nesse texto. Nós vemos que o Senhor nos ensina na sua palavra, que os homens devem buscar um casamento não de acordo com o seu coração, um relacionamento com a mulher não de acordo com aquilo que eles acham. Eles devem buscar um casamento de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus manda. Eu queria levar você a refletir sobre isso hoje. Você já parou para pensar em quantos caminhos diferentes Boaz poderia ter trilhado? Que caminhos ele poderia ter percorrido se ele quisesse pensar apenas em si? Primeiro, ele poderia ter dito assim, eu não vou me casar. Eu já sou um homem muito rico. Eu posso ter a mulher que eu quiser. Eu posso ficar com quem eu quiser. Eu posso visitar um prostíbulo. Eu posso me satisfazer sexualmente se eu quiser. Eu não preciso disso. Eu não preciso de um casamento para poder ter prazer sexual. Ele poderia ter escolhido isso. Ele também poderia ter usado o seu poderio econômico para ter relações com Ruth, tentando comprá-la, enquanto ela estava ali colhendo espigas na sua seara. Ele poderia dizer, olha, vou deixar você ficar aqui, eu vou proteger você, se você se relacionar sexualmente comigo. Ele poderia ter feito isso, irmãos, pecaminosamente, mas ele tinha a possibilidade de fazer. Ele poderia também ter se aproveitado de Ruth, quando estavam apenas eles dois, na eira, ali de madrugada, e quando ninguém estava vendo, ele poderia ter feito isso. Ele poderia também ter passado por cima da lei do levirato, e se casado com Ruth, sem falar com o resgatador primeiro. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia até mesmo ter fugido com Ruth, se ele quisesse. São muitas, irmãos, as possibilidades que Boaz teria. Ele poderia criar muitas coisas. Mas Boaz sabe que diante de todas as possibilidades que esse mundo oferece, a única coisa que nós devemos buscar é a vontade de Deus. É aquilo que o Senhor ensina. Boaz era um homem crente, um homem como a gente viu hoje pela manhã, um homem que crê no Senhor e obedece a sua palavra. Não um homem que é apenas um religioso e que anda longe da palavra de Deus e que mostra que não está vivendo o Evangelho. Boaz era um homem crente. E como um homem crente, ele fez tudo o que ele deveria fazer. Ele foi até a porta da cidade. Ele foi à vista de todos. Porque, irmãos, aquilo que nós fazemos corretamente, nós fazemos diante da luz. Nós não precisamos nos esconder. Nós não precisamos fazer as ocultas. Nós não temos vergonha. Nós agimos claramente. Nós deixamos todos verem. Ele foi à porta da cidade, à vista de todas as pessoas que estavam ali. E ele esperou aquele resgatador chegar. E ele falou com aquele homem, olha, tem uma terra e você pode resgatá-la. Tem Ruth, que ela pode ser sua esposa. E quando aquele homem disse não, aquele que tinha o direito primariamente de fazer isso, ele agora vai assumir um compromisso. E um compromisso público.
Mas antes dele fazer isso, nós vamos ver que aquele homem age de uma maneira. Havia um costume em Israel, e você vê isso do versículo 7 ao 8, que quando havia um resgate, uma permuta, uma troca, aquele que queria confirmar um negócio, tirava o seu calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. É meio estranho isso para a gente hoje, não é? Porque quando a gente quer confirmar um negócio, a gente manda um documento hoje e fala, assina aí pelo Gov. Ou então a gente vai no cartório e faz assinatura, reconhecimento de firma, e passa um bem para o nome do outro. É assim que a gente faz hoje, mas naquela época havia esse costume. E o resgatador vai fazer isso. Ele vai tirar o seu calçado e vai dar a Boaz e vai dizer, olha, compra. Você agora pode comprar. Agora é o seu direito. Esse era o costume de Israel, irmãos. Mas por quê? Um negócio meio estranho, né? Tirar o calçado e dar para o outro. O autor aqui do livro de Ruth nos diz que isso era um costume em Israel. E por que ele está dizendo isso? É importante que nós entendamos que nós estamos aqui diante de uma narrativa. E eu tenho lembrado isso aos irmãos. Ele está falando, então, para o povo de Deus, mas o povo de Deus em outro período. E por que ele está explicando que havia esse costume? Porque provavelmente esse costume havia se perdido. Porque se fosse algo tão natural, ele não tinha trazido essa informação. Havia esse costume em Israel. Ou seja, havia, não há mais, mas estou explicando para vocês o que aconteceu. E é engraçado e tão belo a gente ver isso. Porque nós vemos como esse livro aqui é um livro inspirado. Não é um livro inventado, é um livro histórico. É um livro que mostra algo que realmente aconteceu. Ele não está inventando nada, ele não está omitindo a parte importante, ele está trazendo, o autor está trazendo as informações que de fato aconteceram para o povo entender. Antigamente, esse costume, e um dava o calçado para o outro. O povo de Deus, então, que primariamente ouviu a exposição desse livro, ou a leitura desse livro, pôde agora saber. Isso acontecia anteriormente com nossos pais. Mas por que, irmãos? Parece não fazer sentido, não é? Parece não ter significado. Tirar a sandália do pé, o sapato do pé e dar outro. Isso seria uma loucura, se não tivesse uma lógica. Isso seria uma tolice, se não tivesse uma lógica. Irmãos, não tinha uma norma bíblica para isso. Não tinha uma instrução do Senhor para isso. Nós não precisamos fazer isso hoje. Mas o povo estava olhando para a lei de Deus. E o povo estava interpretando a lei de Deus. E o povo estava criando costumes. O povo estava criando meios pautados na lei do Senhor para poder confirmar uma transação. Pastor, como assim? Se nós observarmos, irmãos, Deuteronômio 11, 24, vai dizer assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Na Bíblia, nós encontramos isso. Uma ideia de que, onde a planta dos nossos pés pisa, nós vamos ter aquilo como possessão, olhando para isso no Antigo Testamento, por favor. Deus deu várias promessas dessa ao seu povo, várias instruções dessa ao seu povo, falando da terra que o Senhor ia dar ao seu povo. Você vai encontrar isso em Deuteronômio 1:36, algo muito parecido. Você vai encontrar em Josué 1:3, em Josué 14:9. Essa mesma ideia, onde você pisou, aquilo vai ser seu. Fazia parte dessa promessa ao Senhor. É bem provável, então, que o povo de Deus que tinha essa lei que mostrava essa realidade, pudesse ter usado desse princípio para poder criar esse costume. Não era uma lei para o povo naquela época, mas era um costume pautado naquilo que Deus havia falado. E isso parece fazer, irmãos, total sentido com o texto. Porque, veja, o homem tinha o direito de pisar naquela terra. Primariamente, a terra deveria ser dele. Mas ele está abrindo mão desse direito. E o que é que ele está fazendo? Ele está tirando o sapato do pé, ou a sandália, o calçado, a gente não sabe, e dando agora a Boaz, dizendo, Boaz, essa terra que eu deveria pisar, esse sapato que deveria pisar essa terra, para que essa terra fosse minha, eu estou dando ele a você agora. Quem vai pisar naquela terra é você. E eu estou fazendo isso diante das testemunhas.
Eu estou deixando isso claro para que todo mundo possa ver. Eu não tenho mais direito sobre aquela terra. Eu estou dizendo com a minha boca e eu estou fazendo algo em ação para provar isso a você. E essas testemunhas dizem que aquilo que está sendo feito, de fato, realmente aconteceu. E por que ele faz isso? Porque ele achava que ele iria se prejudicar. Ele achava que ele iria perder posses. Ele achava que ele iria fazer o seu nome um nome menor. Boaz, corajosamente, diante das testemunhas, vai agora dizer a todo o povo: vocês são testemunhas. E você vai observar isso a partir do 9. De que eu comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar nome, um nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado entre seus irmãos. E da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunha. Boaz faz, irmãos, não aquilo que um cabra safado faz. Boaz faz não aquilo que um menino faz. Boaz faz não aquilo que um homem mais ou menos faz. Boaz assume responsabilidade. Ele vai dizer diante dessas testemunhas: eu estou comprando a terra. Essa terra agora é minha. Eu estou comprando a mão de Noemi. Eu vou suscitar uma descendência, uma herança a Malom. Eu vou tomar Ruth como minha esposa. Veja, não é como uma mulher, é como minha esposa. E ele evoca isso, ele vai dizer: e vocês são testemunha disso. Vocês estão observando isso e atestando o que eu estou falando, e isso diante de vocês. A partir de hoje, essa é a minha realidade. E, meus irmãos, nós podemos e devemos aprender muito com casamento, com o Senhor sobre casamento aqui. Muito. Eu queria te lembrar de um princípio da revelação da Escritura, em que nós, como reformados, cremos que a revelação da Escritura, ela é progressiva. Ela é como um feixe de luz de uma lanterna. Ela começa pequenininha, e ele vai se expandindo, e ele vai se abrindo. E quando nós olhamos a Escritura, irmãos, muitos homens, por não entenderem isso, por dizerem que conhecem a Deus, mas não conhecem a sua palavra, vão criando diversas coisas malucas. Certamente você já ouviu alguém falar isso. Ora, onde é que Deus manda a gente assinar um documento de um cartório para se casar? Ora, onde é que Deus diz que tem que ter uma festa? Ora, onde é que Deus diz que tem que ter um pastor para poder rogar as bênçãos dele sobre aquele casal? Ora, não precisa nada disso não. Eu gosto dessa menina, ela gosta de mim, a gente vai para casa, a gente mora junto e está tudo resolvido. Isso é um desconhecimento completo da palavra de Deus. Isso é, queridos irmãos, algo completamente estranho à Escritura. E esses homens dizendo conhecer a Escritura vão dizer assim: mas pastor, veja o que aconteceu lá no Éden. Adão e Eva não tiveram nada disso e estavam casados. Olha para isso, está tudo certo. Não, meus irmãos. Desde o Éden, a doutrina do casamento tem sido ensinada ao povo de Deus. Lá no Éden, ela era uma semente. E uma semente tem tudo aquilo que precisa ter para que uma grande árvore cresça, para que uma grande árvore possa existir. Não sei se você já viu o tamanho de uma semente de um grão de mostarda. Jesus fala dela. Pequena. Se botar ela aqui, você não vai nem enxergá-la dessa distância. Mas daquela semente cresce uma grande árvore. Tem tudo nela para aquela árvore tão grande. Adão e Eva no Éden, meus irmãos,
mostram para a gente a semente da doutrina do casamento que vai ser ensinada pelo Senhor. Ali nós aprendemos, é um homem ou mulher. Um homem deixa seu pai e a sua mãe, ele se une à sua esposa, ele se torna uma só carne. Mas perceba, o Senhor não está falando sobre, por exemplo, o jugo desigual. Ele não fala sobre casar com um crente casar com um ímpio. Ele não fala sobre isso, porque ainda não era o momento. Mas mais na frente, ainda em Gênesis, a gente vê essa doutrina sendo construída, sendo explicada. Você vê Abraão ali preocupado com Isaac, seu filho, dizendo, olha, ele não vai casar com o povo dessa terra, ele vai casar com a minha semente, com a semente do povo de Deus. E ele manda buscar uma esposa para ele. Mas não permite que seu filho se case com uma mulher que não era do seu povo. O Senhor está desnudando. A revelação progressiva está sendo aumentada, está sendo expandida. Nós temos mais revelação, meus irmãos. Nós aprendemos isso com Abraão. Chegamos, por exemplo, aqui em Ruth, e não vamos passar por toda a Escritura até aqui, para poder ver como o Senhor construiu a doutrina do casamento, porque a gente está focando aqui em Ruth. Quando a gente chega, meus irmãos, aqui em Ruth, a gente vê mais revelação. A gente vê mais ensino do Senhor. A gente vê o Senhor tratando o nosso coração e mostrando, olha, não é apenas se juntar, não é apenas morar com uma mulher, não deve ser assim. Não é às escondidas, não é um ato para ser dissolvido como uma união estável. Casamento é algo muito sério. Tomar uma mulher como esposa deve ser feito diante das autoridades, diante do Estado e diante do ministro também do Evangelho e diante também de outras testemunhas. É isso que nós temos aqui. O foco de Boaz aqui é esse. Olhem o que eu estou fazendo. Eu estou tomando Ruth como esposa. Diante de quem, irmãos? Tem uma palavra aqui que talvez você não entenda. E que aparece algumas vezes nesse texto. Dos anciãos. Quem eram os anciãos do povo de Deus? Os homens mais velhos. Os homens que eram responsáveis por julgar as causas. Não é sem motivo que eles estavam na porta da cidade. Não é sem motivo que o texto vai dizer os anciãos e todo o povo. Ele faz uma diferença, percebe o texto? A narrativa separa isso. Os anciãos e todo o povo. Porque aqueles homens eram autoridade. Eram aqueles homens que ensinavam também um povo porque tinham sabedoria. Eles tinham autoridade de Estado. Eles carregavam também em si muito de uma autoridade espiritual, porque nas cães brancas é onde há sabedoria, é onde os homens vão se aconselhar, é onde os homens vão ser ali alimentados. Eles tinham uma liderança espiritual também para com o povo de Deus. E além dos anciãos, havia todo o povo, pessoas comuns, pessoas que não eram investidas de autoridade. É diante desses que Boaz vai dizer, eu estou tomando Ruth, a Moabita. E essa informação também é trazida, irmãos. E ela é muito importante. Veja, um homem do povo de Deus não poderia se casar com a Moabita. Alguém do povo de Deus não poderia se casar com uma mulher ímpia. Isso é pecado. Isso é uma quebra da lei do Senhor. Mas Boaz não está quebrando a lei do Senhor aqui. Porque de Moabe, Ruth só tinha o sangue. De Moabe, Ruth só tinha o nome Moabita. Porque o restante tudo ela tinha deixado para trás. Lembra da fala dela a Noemi? O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Ela era uma moabita que virou israelita. Carregava ainda a pecha de moabita. E a gente vai ver como isso está muito ligado ao verso 12, mais na frente. Mas ela não é mais moabita. É tanto que não há nenhuma objeção dos anciãos. Não há nenhuma objeção do povo de Deus. O que vai haver mais na frente é um rogar das bênçãos do Senhor sobre a vida desse novo casal.
Com isso, irmãos, dá para nós aprendermos essa realidade. O casamento é feito assim. O casamento é feito diante de Deus e também diante dos homens. Hoje nós não temos mais as portas da cidade. Você não vai às portas de Jaboatão para poder se casar, para poder pedir alguém ali em casamento ou para comprar alguma terra. Nós não temos isso, irmãos. Nós temos aquilo que nós amamos muito, nós temos cartório. Aquilo que a gente está lá em casa, na folga, de boa, tranquilo, fala, vou passear, vou no cartório. Né? Vou ali ter um tempo de lazer maravilhoso no cartório. A gente tem aquilo. A gente senta lá naquelas cadeiras confortáveis durante 2 horas, com um café frio, vendo senha após senha sendo chamada, mas infelizmente a gente passa por isso. A gente vai lá no cartório. É no cartório que nós respondemos diante dos homens. É no cartório que nós respondemos diante do Estado. Se um jovem quiser chegar e tiver organizado toda a sua festa, e chegar no dia da festa, mas tiver sem ter se casado no cartório, ou sem que possa ter dado entrada no cartório para que casamento religioso com efeito civil seja feito naquele dia, esse jovem não pode se casar, esses jovens não podem se casar, porque o casamento ele tem esse aspecto que nós encontramos aqui, ele tem um aspecto também estatal. É uma união reconhecida, homologada, promulgada pelo Estado. O Estado vai dizer, agora vocês são marido e mulher. Agora os direitos de marido e mulher estão contidos aqui. E nós vemos isso aqui, é por isso que eles estão à porta da cidade, meus irmãos. Deus está desnudando como Ele quer que o casamento aconteça. Essa informação é dada não sem propósito, mas para a gente poder entender. Ah, pastor, mas o casamento pode ser feito só na igreja? Pode. Quando é um casamento religioso com efeito civil, só na igreja nesse sentido, de que o casal casa perante o Estado e casa perante Deus na mesma data. Nesse momento, o Estado, entendendo que a igreja é uma parceira sua, concede àqueles que são ministros do Evangelho, os pastores, a autoridade de proclamarem um casamento representando o Estado. É por isso que você vê, quando o casamento é religioso com efeito civil, o pastor assinando um documento, os noivos assinando um documento, testemunha subindo e assinando o documento também. Aquele documento, então, é levado ao cartório após o casamento. E se aquele documento não for levado ao cartório, aquele casamento não tem efeito. Aquele casamento não aconteceu. Ele precisa ser feito assim. E aí é emitida uma certidão de casamento. Pastor, isso parece não ser bíblico. Claro que é bíblico. Veja, vocês são testemunha de que Ruth é minha esposa. Qual era a prova que Boaz poderia dar? O testemunho das pessoas. O testemunho daqueles que representam o Estado. Dos anciãos. Não são pessoas qualquer, mas os anciãos homologaram aquilo. É aquilo que nós criamos hoje como certidão de casamento. Eles estão, de fato, devidamente casados. Mas na frente você vê que esses homens, sobre esse homem, Boaz, é rogada as bênçãos também do Senhor. Que o Senhor abençoe vocês, que vocês sejam assim e assim. Daqui a pouco a gente vai ler lá para não entrar no texto. É a mesma coisa, irmãos, que acontece quando a gente pensa no casamento religioso. Como é que um casamento religioso acaba? Com os noivos ajoelhados, com um pastor orando por eles e rogando o quê? As bênçãos do Senhor sobre a vida desse casal. E tudo aquilo que se ensina sobre casamento ainda não está exposto apenas aqui em Ruth, há muito mais ao longo da Escritura. E quanto mais nós estudamos, mais nós vamos aprendendo como o Senhor quer que um casamento de fato seja celebrado. Por exemplo, a ideia de uma festa. Já já a gente vai chegar lá. Mas o Senhor também mostra essa realidade. Agora, irmãos, há algo que deveria chamar a nossa atenção aqui. Algo que nós temos uma prática de fazer. Que talvez você que não casou vai dizer, pastor, não vai dar mais. Ou talvez você que já casou fez, poxa, eu casei sem entender isso. Né? Você já parou para pensar sobre a ideia dos padrinhos de casamento? Já parou para refletir sobre isso? De onde nós tiramos essa ideia
daquela ruma de gente que entra no meio da igreja, senta nos primeiros bancos, não é verdade? Em que nós chamamos de padrinhos de casamento. De onde vem essa ideia, irmãos? A ideia de padrinho de casamento não é uma ideia que encontra base na Escritura. É uma ideia de cunho católico. É uma ideia da Igreja Católica. Hoje a gente vai ter batismo aqui. Não é um batismo de criança. Mas se você já foi, já presenciou, já ouviu falar sobre o batismo de uma criança na Igreja Católica, eles têm o quê? Eles têm os padrinhos, não é? E o que é que esses padrinhos fazem? Esses padrinhos são responsáveis, de acordo com a teologia católica, por pegarem e andarem mais perto dessa criança, ensinando, cuidando, instruindo, orientando essa criança no caminho que ela deve andar diante do Senhor. É como se fosse assim, as crianças têm os seus pais e elas têm também os seus padrinhos. E é por isso que eles são tão respeitados. Ah, esse aqui é o meu padrinho, essa aqui é a minha madrinha. Não é assim que tem? Eu tinha padrinho e madrinha também, eu fui batizado na Igreja Católica também. E aí a gente vai trazendo isso também para o casamento. Aí vai ter antes o padrinho de crisma também, quando a criança faz a crisma ali, ela vai ter também o seu padrinho. E a gente vai ter agora, alguns padres vão dizer que sim, outros padres vão dizer que não. Os padrinhos também do quê? Do casamento, que seguindo a mesma lógica seria o quê? Seriam pessoas que iriam caminhar com aquele casal, alguns padres falam isso, caminhar com aquele novo casal, instruindo eles a poderem servir ao Senhor e servir a Maria. São os padrinhos de casamento. Mas na Escritura nós não encontramos essa realidade, nós não encontramos esse apadrinhamento, como tendo pessoas específicas que vão fazer isso. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não encontramos essa realidade porque a palavra do Senhor nos mostra um caminho completamente diferente. Vão pelo mundo todo e façam o quê? E façam discípulos. Então veja, quem é que deveria instruir essas pessoas, esse casal que está casando agora, a servir ao Senhor, a ter um casamento saudável, a glorificar o nome do Senhor? Vou te responder, toda a igreja. Todo o povo de Deus. Sejam aqueles que estavam presentes no casamento. Sejam aqueles que você mudou de igreja e nem conhecia quando você casou. Deus vai colocar um corpo. Deus vai colocar um povo para poder ser de você. Pessoas que vão estar discipulando. Pastor, é aqueles que chegam mais perto ainda, aqueles que são de fato responsáveis, que têm uma responsabilidade maior como padrinho. Quem seriam? Os pastores, os presbíteros. São eles que supervisionam o povo de Deus. E que são responsáveis pelo povo de Deus. Mas não funcionam como padrinhos. Funcionam como pessoas que têm autoridade dada pelo Senhor para exortar, para corrigir, não como um irmão que todo irmão tem, mas agora como oficial da igreja. Então, querido, a ideia de padrinho, ela não é bíblica. A ideia que nós encontramos na Escritura é a ideia de testemunhas. São testemunhas. E quem são as testemunhas, irmãos? Todo mundo que está no casamento. Todo mundo que está no dia da festa é uma testemunha. Está observando e asseverando e dizendo agora eles são marido e mulher. Ah, pastor, mas tem testemunhas mais próximas? Tem. Aquelas que você pode escolher para poder assinar os documentos, sim. Ah, pastor, dessas testemunhas daqui, eu quero chamar algumas para sentar mais na frente, porque eu quero honrar mais a essas pessoas. Beleza, é um direito seu. Às vezes a gente arruma mais confusão do que a gente ajuda quando a gente faz isso, não é verdade? Mas é um direito seu, você pode. São testemunhas mais próximas. Mas a ideia de um casamento reformado, a ideia de um casamento bíblico, é a ideia de que nós temos testemunhas. Quando alguém chama para ser padrinho, a gente aceita, mas a gente geralmente faz pensando assim, nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. E hoje chega o momento, irmão, da gente parar e ensinar sobre isso. Né? Para toda a igreja. Porque é que nós temos aqui? Não tem nenhum padrinho de Boaz, não tem nenhum padrinho de Ruth. O que nós temos aqui são as testemunhas. E a partir daquele momento, onde testemunhas, Estado, homens que cuidavam da vida espiritual daquele casal dali que estava sendo formado, observam isso, entendem esse compromisso de Boaz agora. Ora, Boaz se casa, então, com Ruth. Nós precisamos, então, entender, irmãos, que não tem base bíblica nenhuma para essa tal de união estável.
E hoje, se você ainda não é casado no civil, se você ainda não casou debaixo das bênçãos do Senhor, se arrependa. Resolva essa situação. E se case. Você não precisa gastar 10 mil reais numa festa, não. Faz algo simples. Mata uma galinha, faz a galinha cabidela, a gente come junto. Uma farinha, um limãozinho, fechou, tá tudo certo. Grande bênção. Vai no cartório, mas pastor, a gente está apertado, não tem condições, a igreja ajuda. Nós ajudamos financeiramente você, se você não está com condição de pagar um documento no cartório. Mas você deve cumprir aquilo que o Senhor fala. E você que é jovem, se organize, estude, trabalhe, se prepare, para que você possa ter condição de assumir a responsabilidade de um homem, e diante do Senhor, e diante de testemunhas, dizer, eu vou casar com essa mulher, eu vou levá-la para casa agora, e ela vai ser a minha esposa. Eu vou honrar, cuidar, proteger, amar. Eu vou dar minha vida por ela, se preciso for. Para tocar nela, tem que passar por cima de mim primeiro. Você deve ser encorajado a isso, querido. E nós, irmãos, não devemos nos esquecer, queridos, que quando nós pensamos em casamento, nossa mente deve pensar em algo ainda maior do que um casamento entre um homem e uma mulher nessa terra. Toda vez que você pensar em casamento, sua mente tem que ser transportada para algo ainda maior. Quando olhamos Apocalipse 22, 17, vai dizer assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. A Bíblia chama a igreja de Cristo de noiva de Cristo. A noiva está dizendo, vem. Certamente você já conheceu alguma noiva. E se você foi noiva, certamente você passou por isso. Eu lembro de Raquel noiva, ela dizia, está chegando o casamento. Ela dizia, faltam 3 meses, 9 dias, e se brincar, falava em 5 horas. Ia contando as horas. Veja, é a ansiedade do casamento. É o desejo pelo casamento. É isso que a igreja faz com Cristo. Ela anseia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu quero me casar com o Senhor. E o nosso noivo, irmãos, o nosso noivo, ele é como Boaz, mas ainda superior a Boaz. Ruth voltou para casa e ficou esperando Boaz cumprir a sua promessa de procurar um resgatador e se não quisesse se casar com ela. Noé me disse, fica tranquila, hoje mesmo esse homem vai resolver isso. E eu imagino Ruth lá, será que vai, será que não vai, como é que vai? E agora? E não tinha telefone, não tinha WhatsApp, ela mandar uma mensagem, já resolveu. E aí, já falou com ele. E aí, tá tudo certo. E aí, eu vou ser dele ou eu vou ser tua? Como é que tá esse negócio? Não tinha. Estava lá Ruth, na casa dela esperando, enquanto Boaz estava resolvendo e cumprindo a sua promessa. No tempo determinado, ele voltou e Ruth soube disso. O nosso noivo é fiel como Boaz, mas muito mais fiel do que Boaz. Enquanto a noiva diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O noivo diz, em Apocalipse 22, 20, certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse é o relacionamento do Senhor, irmãos, com o seu povo. Jesus não volta para ter uma união estável com a sua igreja. Ele não volta para ficar com a sua igreja e depois abandoná-la. Veja, ele volta para se casar com a sua igreja. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas veja, o casamento dessa terra, ele é dissolvido com a morte. Nós casamos e nós permanecemos casados até que a morte nos separe. É a única coisa que deve acabar o casamento, é a morte. E o nosso Senhor Jesus, quando Ele volta, Ele já vai voltar tendo vencido a morte. E Ele vai se casar com o seu povo para todo o sempre. E não vai ter absolutamente nada que possa nos separar do seu amor, nos separar do nosso Senhor, porque Ele é aquele que já venceu a morte. É para isso que Ele volta.
ele volta para se casar com seu povo e se casar para todo sempre. Cada festa de casamento, então, irmãos, seja a nossa festa ou a de outro, deve ser um lembrete para nós de que um dia esse mundo como nós conhecemos e esse estado miserável em que nós estamos, e perceba que é assim também que se encontra uma noiva, perceba que é assim que se encontra uma mulher sem um marido muitas vezes. Ela não é protegida, ela tem que trabalhar para se sustentar, nas tristezas, nas angústias. Ela não tem alguém que é carne, uma só carne com ela para abrir o coração, para poder ser afagado e consolado. Na cama, quando está frio, ela está sozinha, só um lençol a aquece. A igreja de Cristo também caminha, enquanto não se casa com o seu noivo, dessa mesma maneira, sofrendo. Nesse mundo caído, ralando, tendo a presença do Senhor, mas muitas vezes, queridos, olhando, dizendo, não é tudo aquilo que eu ainda preciso, porque o que eu anseio, porque o que eu anseio é a sua presença física, é estar na glória com o meu Senhor. Chegou o dia do casamento. Essa noiva agora está com o seu Senhor. Essa noiva agora está com o amado da sua alma. Protegida, cuidada, guardada, pastoreada para todo o sempre. É por isso, irmãos, que quando a gente olha para o casamento, sendo ele uma dádiva do Senhor, sendo ele uma bênção do Senhor, nós não podemos olhar para ele e não pensar que aquele momento é um momento de festejar, é um momento de celebrar, é um momento de culto, onde a gente adora Ele, louva Ele, exalta Ele, é instruído por Sua palavra, é lapidado pelo Senhor, é despedido pelas bênçãos do Senhor, sobre as bênçãos do Senhor, e se encontra com pessoas que nós amamos, para poder agora juntos também nos alegrarmos. Quando a gente olha em Apocalipse, é isso que acontece, queridos. Em Apocalipse 19, 7, nós vamos ver, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, veja, a ceia, a ideia de comida, a ideia da mesa que nós temos hoje, isso vai acontecer no céu quando casarmos com o Senhor, e as bodas, a festa, a celebração do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então veja, não há um relato de festa aqui ainda em Boaz e Ruth, não há, mas mais na frente, na construção daquilo que é casamento, nós encontramos o relato da festa, e uma grandiosa festa, uma festa que vai englobar o mundo inteiro remido, onde os ímpios terão se lançado fora, onde não vai mais haver nenhum tipo de penetra, onde só o povo de Deus vai estar ali, celebrando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor, nessa maravilhosa festa, onde o mundo acaba como nós conhecemos, a festa do casamento de Cristo com a sua igreja. É para isso que nós estamos caminhando, irmãos. É para isso que nós estamos caminhando. Nós precisamos entender isso. Cada casamento que você for, lembre-se das bodas do Cordeiro. Cada casamento que você vai é um anúncio da esperança. Da esperança de que um dia você vai se casar. E se casar com Cristo. E isso, irmãos, é uma grande bênção. Tendo falado isso, o povo agora vai virar e vai falar com Boaz. Todo o povo que estava à porta, diz o versículo 11. E os anciãos disseram, somos testemunhas. Estão asseverando agora. Nós somos testemunhas. Boaz chamou como testemunha, está dizendo, eu sou testemunha. É aquilo que a gente tem na assinatura do casamento. Nós somos testemunhas. Pode deixar registrado.
Eles de fato se casaram. E eu estava lá. Para que ninguém se esqueça, está registrado no papel. É isso que nós temos aqui. Só que agora esse povo ora. Esse povo clama, dizendo assim: o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Mais na frente a gente vai chegar nisso. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Aqui todo o povo diz algo. Aqui todo o povo ora. Mas antes de entrar nessa fala deles, permita-me dizer a você que a ideia aqui que você tem não é todo o povo abrindo a boca e todo mundo falando essas palavras. Isso não faz sentido, irmãos. Para alguém falar essas mesmas palavras, todo um povo que estava ali tinha que ser combinado, não é verdade? Ó, vamos agora todo mundo falar essas palavras aqui, 1, 2, 3 e já, e todo mundo fala. Veja, não é isso a ideia. Não é assim que eles estão orando. Quando o texto está dizendo que todo o povo fala, aqui está também o ensino de como deve ser a oração pública, de como é a oração pública. Alguém ora por esse casal, provavelmente o que faz sentido para aquela época era um dos anciãos. Ora por esse casal, rogando a bênção de Deus por esse casal. Mas, pastor, o texto fala que todo o povo, claro, todo o povo ora junto. Todo o povo está concordando. Quando a gente olha, por exemplo, a igreja orando, tem um ministro do evangelho orando aqui na frente, pedindo a Deus por isso ou por aquilo, um homem orando aqui na frente, pedindo por isso e por aquilo. O que é que os irmãos também estão fazendo? Nós não ficamos cada um, Senhor, enquanto o cara pede, Senhor, abençoa a obra missionária, está o outro, Senhor, abençoa aqui, Senhor, a obra da igreja também, Senhor, dá presbíteros para a igreja, Senhor, cuida do irmão que está brigado com o outro. A gente não fica naquela bagunça onde todo mundo ora junto. Igreja pentecostal geralmente é assim, não é? Começa a orar e você fica aí sem entender nada. Eu, particularmente, não me concentro, eu fico doidinho. Eu fico perdidinho. Porque essa não é a ideia, irmãos. Isso não tem ordem, isso não tem decência. Não é assim que é configurada a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando nós estamos orando, quando um homem ora, toda a igreja ora junto. Mentalmente orando ao Senhor as mesmas palavras, dizendo as mesmas coisas ao Senhor, enquanto aquele homem está sendo fiel ao Senhor, concordando, dizendo: Senhor, amém, amém, Deus, que assim seja, Senhor. Que o Senhor faça isso, Senhor, que o Senhor age assim. Veja, automaticamente nós estamos falando em uma só voz, nós estamos falando a mesma coisa, todo o povo está falando isso. É essa ideia que nós temos aqui, irmãos. Um homem ora e todo o povo ora. Por que todo o povo? Porque todo mundo consente. Isso é visível. E isso é claro. E o que é que eles pedem ao Senhor, primeiramente? Eles pedem ao Senhor pela bênção da fertilidade. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Mais na frente a gente vai ver como esse povo pede pelo bem da igreja. Mas eles estão pedindo por fertilidade. Que Ruth seja fértil. Que Deus dê muitos filhos a ela. Assim como Deus deu a Raquel e a Lia. Você percebe que o Senhor poderia ter citado aqui Sara? Esse povo poderia ter pedido que o Senhor te faça fértil como Sara. E talvez, irmãos, fosse um exemplo muito precioso para ser citado. Afinal, era estéril. E alguns que vão entender que Ruth era estéril. Afinal, veja, ela já tinha sido casada com Malom. E ela não teve filho ainda. Tem gente que vai dizer que há um período de 10 anos entre o casamento dela e esse tempo agora. Ela não tinha filho. O povo pede por filho. Mas veja, não pede para que o Senhor transforme a mulher estéril, que tenha filho apenas como Sara. Porque Sara teve um filho. O pedido é: faz eles férteis. E faz eles férteis como Raquel. Faz ela fértil como Lia. Ao total,
Quantos filhos essas duas mulheres tiveram? 8. Raquel teve 2, Lia teve 6. Juntando com as servas, Bila e Zilpa, cada uma teve mais 2. E aqui o pedido é que ambas edificaram a casa de Israel. Por quê? Porque é dessas mulheres que provém as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. O povo está orando por eles, pedindo fertilidade. Pedindo muitos filhos. E essa fala é estranha no mundo que nós temos hoje, irmãos. Porque no mundo que nós temos hoje, filhos são empecilhos. Tenho falado sobre isso aos irmãos. Mas pela Escritura, filhos são herança. O Salmo 127 vai dizer isso. Filhos são como flecha na mão do guerreiro. Nenhum guerreiro vai para uma guerra só com uma flecha. É feliz o homem que enche deles, dos filhos, a sua aljava. Quando inimigos vêm, ficam envergonhados. Quando lutam contra esses inimigos. Esse é o primeiro pedido do povo de Deus. Não é, faz eles terem carro, casa. Faz eles serem homens de negócios e crescerem e terem grande empresa e viajarem o mundo. Senhor, dá filhos a esse casal. E pedir por filhos é pedir pelo bem da igreja. Que eles edifiquem a casa do Senhor. Assim como essas mulheres edificaram. Dá filhos. É isso que nós devemos desejar, irmãos. Nós devemos ir na contramão desse mundo. Nós devemos desejar filhos, irmãos. Porque a palavra de Deus nos mostra isso. Mas já viu aquele mimizento que vai dizer assim, mas pastor, o mundo é difícil hoje, né? Eu vou botar menino nesse mundo, você está vendo como o mundo está caótico, pastor. É muito gasto, é muito problema. Um menino nesse mundo é problema, pastor. Mas, irmãos, essas mulheres, esses homens, os anciãos, estão orando por Ruth em um tempo muito mais difícil que o nosso. Não tinha hospital. Não tinha antibiótico. Já pensou como é que seria a gente viver hoje sem antibiótico? Já pensou isso? Aquela dor de garganta tremenda, cheia de pus da garganta, que você vai no médico, toma um remédio, 3 horas já está bem melhor. Imagina você viver sem antibiótico, sem anti-inflamatório, sem hospital para fazer uma cirurgia de apendicite. Havia guerras naquele tempo. Doenças matavam o povo à torta e direita. Os homens eram maus. Não tinha tecnologia, não tinha ar-condicionado, ventilador, não tinha ali uma cama confortável, não tinha nada disso como a gente tem hoje. E o povo estava dizendo, dá filhos, Deus. Dá filhos. Ah, pastor, mas eu não tenho filho porque eu não tenho condições de ter filho. Querido, quem sustenta a gente é o Senhor. É o Senhor que nos sustenta. Todo casal cristão deve casar-se com a expectativa de ter filhos, com o desejo de ter filhos. Entenda hoje, se você é um crente e você não deseja ter filhos, seu coração está longe do Senhor. Seu coração não está de acordo com a lei do Senhor. Você está rejeitando a lei de Deus. Abrindo mão de algo que Deus chama de bom, dizendo, eu não quero o que é bom. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos essa realidade, irmãos. Mas quantos filhos o Senhor vai dar a essa mulher? O Senhor vai dar apenas um. É orado por muitos filhos, mas Deus dá apenas um. Porque, irmãos, nesse mundo caído, o pecado afetou nossa saúde, afetou a fertilidade, afetou tudo. E embora o nosso desejo seja ter muitos filhos, quem abre, quem fecha a madre é o Senhor. Nós não somos responsáveis por aquilo que não está ao nosso alcance.
Ah, pastor, mas eu sou estéril. Você não é responsável por aquilo que não está ao seu alcance. Ah, pastor, mas eu tento engravidar há anos. Você não é responsável por aquilo que não está ao seu alcance. Ah, pastor, mas a gente tem um problema sério de saúde. Se minha esposa engravidar, ela pode morrer. Você não é responsável por aquilo que não está ao seu alcance. O problema é que hoje, no meio do povo de Deus, 90% das falas não são essas. São: eu não quero filho, porque filho dá trabalho, porque filho é gasto, porque filho atrapalha os meus planos. Filhos não atrapalham os nossos planos. Na vida do povo de Deus, os filhos são os nossos planos. Fazem parte do nosso plano. É assim que a igreja cresce. É assim que o povo de Deus, de fato, é fortalecido. Ah, pastor, mas eu não tenho filhos. Porque eu não tenho a possibilidade de ter. Eu sou solteiro, eu sou estéril. Gere filhos espirituais. E até nisso você vai fazer pregando. Mas quem vai gerar é quem? É o Senhor. Quem vai transformar as pessoas que ouvem a pregação é o Senhor. Mas é assim, irmãos, que nós devemos viver. No próximo domingo pela manhã, se Deus quiser, a gente conclui essa perícope. E a gente vê esse restante da oração. Porque para entender ela, a gente precisaria de mais uns 40 minutos. Nós temos que analisar um pouquinho de Gênesis 38. Para que a gente possa entender o restante da oração. Mas hoje, que nós possamos guardar no coração aquilo que ouvimos da parte do Senhor. Que o Senhor seja bendito e louvado através da nossa vida. Que o Senhor seja louvado através da vida de todos os homens e mulheres, como Ruth e Boaz, que Deus utilizou para proporcionar a vinda de Cristo. E que nós possamos sair daqui hoje com uma esperança renovada. Olhando não para esse mundo na segunda-feira, onde você sabe que você vai ter um monte de BO na semana para resolver. Mas que você possa sair daqui hoje olhando para esse casamento e lembrando que você está caminhando para um casamento com o Senhor. Nossa paz está lá. Nossa paz não está nessa terra. Nossa paz está tão somente no nosso Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos orar.